Olá, tudo bem? Nos últimos tempos, todas as coisas possuem pouco tempo de durabilidade. Os eletrodomésticos, eletroeletrônicos, mas não só isso, tá, gente? As relações humanas também estão tendo pouco tempo de durabilidade. As relações de namoro, de casamento, de amizades, a relação do homem com ele mesmo, com a sociedade em que ele vive, com a cultura, com a moral, com a ética, tudo tornou-se líquido. Por que isso acontece? Todos estão falando ao mesmo tempo e ninguém escuta ninguém. Nós temos milhares de pessoas nas redes sociais e permanecemos sozinhos, isolados no nosso mundo. É sobre isso que nós vamos refletir. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Eu sou Adriano Cruz. Pelo que vocês já perceberam, nós vamos refletir hoje sobre modernidade líquida. Fica comigo até o final desse vídeo. Aproveite, se inscreva no meu canal, clique no sininho para receber nossas novidades. Dá um like aí para que o YouTube possa entender que você gostou do meu vídeo e outras pessoas também possam assistir. Zygmunt Bauman é um sociólogo polonês do nosso século e no seu livro Modernidade Líquida ele faz uma reflexão belíssima sobre o mundo contemporâneo, sobre a nossa realidade de vida. Para ele, a sociedade moderna é fluida, está em constante movimento e por estar em constante movimento ela é imprevisível. Segundo Bauman, todos nós vivemos numa modernidade líquida. Isso significa que o modelo de relações sociais são tão estáveis quanto a água. Abre aspas, a única coisa que podemos ter certeza é a incerteza, fecha aspas. Bom, para nós entendermos o que significa modernidade líquida, precisamos primeiramente compreender os significados de modernidade e também de modernidade sólida, segundo Bauman. Modernidade surge ali por volta do século XVIII com a Revolução Industrial e também a Revolução Francesa, quando um novo pensamento surge a partir da razão, a partir do pensamento iluminista, de que o homem tem os seus direitos, né? O direito à liberdade, à igualdade, à fraternidade. Seria um outro vídeo para explicar sobre o conceito de modernidade, estou apenas explicando aqui para contextualizar, e vocês sabem que a modernidade sólida que o Bauman vem trazer é aquele conceito de vida que nossos pais, nossos avós tivemos, a educação sólida, as relações humanas sólidas. As pessoas, por exemplo, entravam no trabalho e pensavam em sair dali somente quando se aposentassem. As pessoas casavam-se aos 18 anos de idade, prometendo ser fiel na saúde, na tristeza, na doença, enfim, na alegria, e prometia ser fiel até o fim da sua vida com aquela pessoa. De repente, isso vai se dissolvendo como se fosse a água. As pessoas não têm mais durabilidade nas relações, nem mesmo as relações de amizade. O que antes era duradouro, era sólido, vai se dissolvendo, como diz o Bauman, né? Obviamente, naquela época as pessoas não tinham acesso ao que tem hoje, de conversar com outra pessoa do outro lado do mundo, de fazer milhares de amizades ao mesmo tempo nas redes sociais, e tudo isso a partir desse movimento, dessas transformações, o mundo vai ficando líquido, segundo Bauman. Então Bauman vai dizer, a vida líquida é uma vida precária, vivida em condições de incerteza constante. A vida líquida é uma sucessão de reinícios e precisamente por isso que os finais rápidos e indolores tendem a ser os momentos mais desafiadores e as dores de cabeças inquietantes. No conceito de modernidade líquida, tendemos a considerar não comprometimento com o trabalho, com as pessoas à nossa volta, com as nossas ideias. Basta uma nova oportunidade, uma nova ideia, já jogamos tudo para o alto e partimos para outra opção. Tudo tornou-se líquido. O ser humano perdeu a sua identidade, a sua referência e com isso ele perdeu também o sentimento de pertencimento. Se por um lado isso gera um certo desconforto e uma certa angústia, por outro lado o homem também ganha o sentimento de liberdade, a liberdade subjetiva que nós chamamos, a liberdade de fazer o que quiser, de agir como quiser. E por isso a ética, a moral e os valores também são colocados em xeque nessa nova modernidade. Então Bauman vai dizer que a instabilidade socioeconômica e política trouxe para a sociedade atual inúmeras consequências. Por um lado, grande avanço no que diz respeito à liberdade individual, é o que ele chama de indivíduos de júri. Nós somos indivíduos por decreto, todos nós podemos ser o que quiser, somos livres para isso. Nada pode nos impedir de viver a nossa própria subjetividade. O problema é que essa subjetividade vivida, essa liberdade subjetiva vivida, trouxe para nós consequências irreparáveis muitas vezes no que diz respeito à autoestima. Porque nós somos afetados diretamente pelo sentimento de culpa, pelas nossas derrotas e também pelos nossos fracassos. Isto significa que, se por um lado você é livre para decidir,
Por outro lado, você traz consigo sentimentos de ignorância constante, porque você não sabe o que vai acontecer daqui a 10 minutos, e também de impotência, por você não saber como agir diante dessas incertezas, ou seja, você não sabe como evitar o que pode acontecer. A combinação de ignorância e de impotência diante da vida gera o sentimento de humilhação, que é um golpe pesado, segundo Bauman, no que diz respeito à autoconfiança e à autoestima. Eis o porquê a depressão é a doença do século, afirma o autor. O sentimento de perda de controle da própria vida e o sentimento de abandono. Abre aspas. Os tempos são líquidos porque, assim como a água, tudo muda muito rapidamente. Na sociedade contemporânea, nada é feito para durar. Fecha aspas. Outra característica que determina o que Bauman chama de modernidade líquida é a rapidez com que as informações chegam até nós. E muitas pessoas estão confundindo essas informações com a formação sólida que nós temos, por exemplo, na universidade. E elas utilizam dessas informações e hoje nós temos especialistas para tudo. Especialista em medicina, em biologia, especialista em filosofia, em sociologia, em história, enfim. Basta uma pesquisa no Google, no Wikipédia e as pessoas já têm resposta para tudo. Principalmente para justificar o preconceito, a discriminação, a indiferença, muitas vezes justificado em textos aleatórios, textos bíblicos, textos científicos, textos filosóficos, e essas pessoas confundem a formação sólida, diz Bauman, com a informação que nós recebemos a cada segundo nas redes sociais e nos meios de comunicação de massa. E o sentimento de liberdade subjetiva, juntamente com o pensamento de que nada mais é sólido, nada mais é duradouro, ou seja, tudo tornou-se líquido, trouxe para nós a ideia de indivíduo, um ser único, individuais, e por isso nós somos revestidos do sentimento de individualidade. Numa entrevista inédita publicada pelo jornal Estado de São Paulo 2017, em virtude da sua morte, Bauman afirmou que a utopia foi privatizada, ou seja, a luta das pessoas não é mais por um mundo melhor, mas por cada um ser melhor que o outro, se destacar mais que o outro. Então o autor vai dizer o seguinte: a utopia de todos terem o direito ao lar, à segurança, foi privatizada. A utopia privatizada não é sobre a sociedade melhor, mas sobre indivíduos melhores, cada um individualmente, dentro de uma sociedade muito ruim, individualista. E isso se reflete nas redes sociais, na ideia de uma vida perfeita, de corpos bonitos. Lá nas redes sociais você pode ser o que você quiser, você pode ter a identidade que você quiser. A internet, o Facebook, nos tranquiliza e nos dá a sensação de proteção, de abrigo, afastando de nós o medo inconsciente de sermos abandonados. Na verdade, vai dizer Bauman, muitas vezes você está cercado de pessoas tão solitárias quanto você. Você está ali postando mensagens, está ali postando fotos, muitas vezes fotos de uma personalidade a qual não é a sua. As pessoas estão curtindo, mas na realidade todo mundo está ali com a mesma situação, com o mesmo problema. Individualizados, ou seja, ninguém ouve, ninguém vê, ninguém lê, ninguém escuta. Está todo mundo perdido dentro de um mesmo contexto. E é essa liquidez da sociedade que Bauman faz uma reflexão maravilhosa no meu ponto de vista. E assim, pensando no que diz respeito às relações humanas, a coisa tá ficando feia, né, gente? Ninguém mais consegue ouvir ninguém, eu não consigo mais ouvir o outro não consegue me ouvir, todo mundo quer falar, todo mundo quer postar, e no final das contas, ninguém tá conseguindo se entender. As pessoas estão cada vez mais intolerantes, as pessoas estão cada vez mais preconceituosas, as pessoas estão cada vez mais sem respeitar o espaço físico, psicológico do outro, né? Está querendo a todo tempo impor as suas verdades, impor as suas ideias. As pessoas estão conversando com a gente já interrompe ansiosamente, querendo apresentar para elas uma mensagem de autoajuda, uma mensagem motivadora. Estamos mais preocupados em falar do que ouvir e, no meu ponto de vista, isso é um mal do século. Isso é um problema muito sério no que diz respeito às relações humanas. Você quer ver o que eu estou falando? Tenta mandar um áudio para alguém no WhatsApp, por exemplo, com duas questões, uma no início e outra no final do áudio. A maioria das pessoas vai te responder apenas a primeira questão do início. Ela não vai conseguir chegar até o final. E agora o WhatsApp já criou, né, uma plataforma lá que você consegue ouvir a mensagem da pessoa de forma mais rápida. Ou seja, tá ficando cada vez mais corrido, as pessoas não estão tendo tempo mais de sentar para ouvir o outro. Isso eu vejo como um problema social
e que nós devemos corrigir para nós não chegarmos ao ponto de ninguém mais ouvir ninguém e cada um viver no seu mundo individual, solitário, e, enfim. O número de depressão está crescendo, o número de suicídio está crescendo e nós precisamos trabalhar mais um pouco sobre isso. Bom, se você gostou desse vídeo, dá um like aí para que o YouTube possa entender e passar esse vídeo para outras pessoas. E quero finalizar com uma mensagem do próprio Bauman. A vida é muito maior que a soma de seus momentos. Um cheiro no coração de vocês e até o próximo vídeo.